Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maister. Eu sou Esther Rox, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Capítulo 3. A mais temida correspondência. Que susto! Essa foi por pouco, desabafou Liná encarando Minsoque um tanto abalada. Nunca tinha conseguido um emprego tão rápido e nunca tinha quase sido demitida em menos de 3 horas depois de ser contratada. Que loucura! O que você estava pensando? Minsoque estava cabisbaixo e parecia estar ainda mais chateado do que a garota. Ele não parecia que queria muito papo, apenas pediu que ela o levasse em casa. Chegando lá, a gerente foi guardar as comidas feitas com exclusividade pelo departamento de nutrição e guardar algumas das compras de supermercado com mantimentos básicos para abastecer a casa do Idol. Ao abrir a geladeira, ela constatou que ele definitivamente iria morrer de fome se não fossem todos aqueles cuidados especiais que a equipe tinha com os artistas. Enquanto guardava tudo no lugar, os dois permaneceram em absoluto silêncio. Assim que ela terminou, ele fez menção para que ela fosse embora 2 vezes. Ela apenas ignorou e continuou arrumando desculpas para continuar ali. Percebendo que Minsoque não estava bem, a gerente decidiu preparar uma refeição quente para ele. Ele voltou a insistir que ela fosse embora e que não estava com fome, mas o cheiro de kimchi jjigae cozinhando na panela foi sensibilizando seu coração e o fez desistir de expulsá-la. Não era minha intenção que você fosse demitida, disse Minsoque com o olhar caído. Espero que não, afinal, mal nos conhecemos. Retrucou Liná indignada, mas com uma última migalha de esperança de que ele finalmente tivesse reconhecido ela. Apesar de não termos começado do melhor jeito possível, a última coisa que eu queria era prejudicar a sua vida, respondeu o Idol. Me desculpe. Liná ficou um pouco desapontada por ele não ter dito que se lembrava dela, mas seria impossível ficar com raiva de alguém que a encarava daquela forma, com o olhar de arrependimento mais doce de todos. Pode pelo menos me explicar o porquê? Você é novo demais para se alistar, não? Questionou Liná, servindo-lhe uma generosa porção de arroz e chamando-o para sentar à mesa para jantar. A intimidade entre eles parecia surgir tão naturalmente que a gerente já se sentia à vontade na casa dele, mesmo sendo a primeira vez que esteve ali. A temida carta chegou, respondeu Minsoque encarando a panela com o ensopado e apreciando o cheiro da comida. Não para mim, mas para um grande amigo. Ele estava devastado, dizendo que seria o seu fim, tanto na carreira quanto por ter que passar por tudo aquilo sozinho. Ele insistiu muito, dizendo que seria melhor para nós dois que eu fosse com ele. Dizia que era mais seguro. Na verdade, isso começou tem alguns meses, mas o Sr. Park não me deixou ir. Alegou que o Juná só estava sendo dramático e que nós éramos novos demais. Mesmo assim, inexplicavelmente, o Juná recebeu uma carta oficial do exército dizendo que ele tinha que se alistar o mais tardar em agosto desse ano. Ou seja, por agora. Realmente, aquilo não fazia sentido, já que temos quase a mesma idade. Na verdade, como é o caso da maioria, só seríamos obrigados a ir daqui a alguns anos. Infelizmente, não foi o caso para ele. Sr. Park não acredita que a carta seja legítima, mas de qualquer forma, um dia eu também terei que ir. Então pensei que seria legal se eu fosse com ele de uma vez. Isso é claro se ninguém fosse demitido por minha causa, ainda mais esse alguém sendo você. Liná se surpreendeu com o final da explicação, mas Minsoque cortou as esperanças dela de ter sido reconhecida assim que ele voltou a enfatizar que se referia a alguém sendo ela no sentido de alguém que acabara de ser contratado. Ela entendeu os sentimentos de Minsoque e percebeu o quanto ele estava chateado naquele momento. Mesmo assim, um discreto sorriso brotou no canto de sua boca. Só conseguia pensar que ele ainda era o mesmo do que antes. Continuava sendo uma pessoa com um grande coração. Quando eles terminaram de jantar, Liná se despediu dele e voltou para casa. No outro dia, Minsoque tentou procurar pelo amigo, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum e nem contatá-lo. Apenas soube do paradeiro dele quando saiu na mídia que Juná havia adiantado a data de sua entrada para o alistamento e já tinha iniciado seu serviço militar. Desde então, Minsoque enviou mensagens todos os dias para ele, mas Juná nunca respondia nada e nem mesmo chegava a ler as mensagens. O Idol só tinha notícias sobre o amigo quando a mídia publicava algo ou quando vazava alguma foto do treinamento dele na internet. A culpa por não ter seguido o plano original o corroía por dentro.
Não poder ter explicado seus motivos fez com que Min-seok se sentisse cada vez pior. Mesmo assim, sua agenda sempre lotada e corrida ocupava boa parte de seu tempo e de sua mente, fazendo-o instintivamente seguir em frente. A mágoa fazia com que a tal carta tão temida passasse a ser algo que Min-seok ansiava cada vez mais. Para ele, ela foi se tornando como algo que já que era inevitável, que fosse algo que ele pudesse resolver logo, para que pudesse ser finalmente livre. Apesar de Min-seok não compartilhar explicitamente seus sentimentos sobre isso, Lee-na sabia. Como eles voltaram a ser inseparáveis, a garota sabia exatamente o que ele pensava e o que queria fazer. Diferente da última vez, ela estava determinada a apoiá-lo. Assim que ele sinalizasse que era hora de ir, receberia o apoio dela, mesmo que isso significasse ficar 1 ano e meio sem vê-lo. Para os demais funcionários da empresa, Min-seok era um cantor extremamente mimado e cheio de vontades. Ele era tido como alguém que não seria capaz de fazer muitas coisas, ainda mais fora das vistas de sua gerente. De fato, Lee-na o ajudava em tudo e facilitava sua vida o máximo que podia. Com pouco tempo de serviço, Lee-na se tornou uma das melhores gerentes que a empresa já teve, desde a sua criação. Mas apesar de mimá-lo e de seguir todas as suas detalhadas e rigorosas instruções à risca, ela tinha uma enorme admiração por Min-seok, principalmente porque conhecia alguns lados dele que poucas pessoas tinham a oportunidade de conhecer. A cumplicidade dos dois ia muito além da esfera do trabalho oficial de ambos. Com o tempo, naturalmente também se tornaram parceiros em suas aventuras ninjas. Vários casos já haviam sido investigados e solucionados desde que se conheceram, menos o evento que marcou o recomeço de tudo para eles. A pasta pela qual se digladiaram não continha nenhuma informação explícita que pudessem identificar a quem pertencia. Todo o seu conteúdo era tão confuso quanto o enigma criptografado. Inclusive, ao longo daquele 1 ano e meio que se passou, o hobby semanal da dupla era tentar uma nova abordagem para tentar decifrar o que havia de tão precioso dentro daquela maleta. Quando o amigo Woo Jun-na finalmente foi dispensado do exército, Min-seok estava confiante de que conseguiria retomar o contato e a amizade com ele. Entretanto, tudo o que recebeu foi uma resposta para todas aquelas milhares de mensagens enviadas. Na mensagem, Jun-na dizia: Min-seok, pensei que com o tempo você entenderia que a nossa amizade foi um grande erro. Você nunca conseguirá entender como a vida para algumas pessoas é realmente mais difícil do que a sua. Espero não te ver mais. Para aqueles que não acreditam que palavras podem agir como armas, é porque nunca tiveram que ler algo com palavras tão duras quanto a mensagem que Min-seok acabara de receber. Palavras não só têm poder, como são capazes de construir universos ou de lacerar corações. Não só o amor não correspondido machuca, mas uma amizade unilateral também. O mundo de Min-seok parecia ruir, já que percebera que perdera um grande amigo só porque não teve a oportunidade de se explicar. Com certeza um amigo de verdade teria entendido o motivo real pelo qual Min-seok acabou não conseguindo se alistar junto com ele naquele momento. Min-seok invadiu a sala do Sr. Park ainda enxugando as lágrimas que escorriam contra sua vontade de seus olhos, como se estivessem em queda livre. Sr. Park pensou em repreendê-lo, mas entendeu que dessa vez, caso não o apoiasse, seria pior. Eu preciso ir, disse Min-seok, e dessa vez não quero que tente me impedir. Preciso resolver isso para que eu consiga me sentir verdadeiramente livre, entendeu? Min-seok, você sabe que está no auge de sua carreira, não sabe? Perguntou o Sr. Park chateado com a situação. Sabe os riscos que você vai correr se largar tudo agora? Min-seok apenas balançou a cabeça sinalizando seu conhecimento e se dirigiu até a porta. Eu sei, respondeu o cantor, mas eu não posso perder mais nada. Talvez seja a única forma de que ele me perdoe. Se ele conseguir ver o quão importante a amizade dele sempre foi para mim, vai ter valido a pena. Sr. Park esperou Min-seok sair da sala e ligou às pressas para Lee-na. A gerente acreditava saber exatamente o que esperar daquela ligação, mas ela não poderia estar mais errada. A única parte que ela acertou foi a que ele a chamou para conversar em sua sala o mais rápido possível. Você já deve estar sabendo do que ele decidiu, disse o Sr. Park com um tom mais sério do que o usual. Eu não vou impedi-lo dessa vez ou dizer que é loucura o que ele está fazendo. Não adianta que eu fale nada disso, até mesmo porque ele deve estar cansado de saber. Está para nascer alguém mais teimoso do que ele ou com um gênio mais complicado. Antes de você começar a trabalhar aqui, os outros gerentes não conseguiam aguentar mais de 2 meses trabalhando com ele. Você é a pessoa que ficou mais tempo como gerente dele depois de mim. E eu admito que muitas vezes cheguei a pensar se não seria melhor fechar a agência.
Mas com você as coisas são bem diferentes. É como se ele só ouvisse o que você diz. Lina tentou dizer que dessa vez ela também não o impediria, mas como o Sr. Park já parecia até saber, nem deixou que ela dissesse nada. Estou muito preocupado sobre como as coisas vão ser e como ele vai sobreviver estando lá sozinho. Tenho medo que ele corra perigo. Então eu pensei muito sobre isso e eu quero que você vá com ele.